O convite é honroso não só pela importância desse congresso da ABRADETER e pelo formato que ele adota de proporcionar num único painel visões diferentes e, quem sabe, algum debate sobre temas importantes e talvez controvertidos, como é o caso hoje da aplicação do ISS, mas e a minha tarefa é ainda mais difícil, porque o tema é praticamente um tema livre. É aquele candidato ao vestibular que chega lá, tem 20 minutos para fazer a redação, né? Tema livre, parece fácil, mas não é. Nós temos que tentar pensar alguns aspectos que foram já colocados e alguns aspectos que se afiguram importantes hoje para a aplicação, para a interpretação e aplicação desse imposto, e tentarmos trazer algumas considerações que provoquem pelo menos uma reflexão maior sobre esse tema. Ao contrário do meu querido Gustavo Brigagão, eu tenho uma visão, aí é contextual mesmo, ainda não é pontual, uma visão contextual de que a lei complementar ela é um sucesso. Se olharmos para a arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza sem aumento de alíquotas, veremos que os municípios brasileiros, que antes poucos cobravam o ISS, hoje todos cobram ISS. É só olhar os relatórios de execução financeira orçamentária que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que sejam entregues pelas entidades federativas, para percebermos que hoje o ISS é efetivamente um imposto nacional e um imposto com arrecadação crescente. Ainda que haja críticas e contestações, no mínimo serviu para que o ISS voltasse para as pautas dos congressos de direito tributário, haja vista que o imposto estava esquecido há muito tempo. Então, boa parte das polêmicas que envolvem o ISS decorre desse abandono do imposto pela doutrina, pela própria jurisprudência, que estava, de certo modo, sedimentada em relação a meia dúzia de temas. Não há dúvida também que o crescimento dos serviços, e o Brasil, enfim, tema de desindustrialização ou não, o fato é que os serviços vêm crescendo em importância econômica no país. E isso também acirra as discussões em torno da cobrança, da aplicação desse imposto. Então trago aqui um roteiro tentando inverter. Vamos falar das questões mais teóricas ao final e adotar rapidamente, o tempo é curto, como caso paradigma para analisarmos esses três aspectos axiais, centrais do imposto do ISS, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao arrendamento mercantil, chamado hoje de leasing financeiro, já que o Supremo entendeu por bem fazer um recorte dentro das hipóteses de arrendamento mercantil para analisar e considerar tributável o leasing financeiro. Esses dois recursos extraordinários, o 547245, que envolvia o município de Itajaí, a Fiat Leasing, e o 592905, que envolvia o município de Caçador e o HSBC Leasing, tiveram uma definição clara do Supremo Tribunal Federal em relação à incidência do imposto sobre essa atividade. Mas muito mais importante do que a incidência ali definida foi a discussão sobre o núcleo do fato gerador do imposto. E essa decisão, ela de certo modo se contrapõe a outras que o Supremo Tribunal Federal proferiu. E também analisar aí rapidamente o tema que está em discussão, deve voltar à pauta semana que vem, com o voto do quarto ministro, o votante, ministro Benedito Gonçalves. O ministro Benedito Gonçalves deve trazer então seu voto sobre o tema da base de cálculo e do local da ocorrência do fato gerador em relação ao leasing. E aí depois vamos falar, enfim, sobre alguns comentários, tentando trazer também algumas questões polêmicas que dizem respeito a esse núcleo do fato gerador, a base de cálculo e ao local de ocorrência, se der tempo, quem sabe alguma consideração sobre a situação atual da Lei Complementar 116, que ano que vem completa 10 anos, até agora sem nenhuma modificação. Bom, o que ficou definido aí nesses dois recursos que eu mencionei? Está até errado ali, na 592905, já corrigindo, os que quiserem lá. E o que está sendo discutido agora lá no STJ? Em primeiro lugar, a questão da incidência. O que o Supremo Tribunal Federal determinou nesse voto do ministro Joaquim Barbosa, ministro Eros Grau, relator, e ministro Joaquim Barbosa, que deu um extenso voto vista. Em primeiro lugar,
que a atividade de leasing financeiro é uma atividade de prestação de serviços. Ela consagra uma prestação de serviços e não uma outra atividade não submetida à incidência desse imposto. E o fez também com considerações e, de certo modo, adiantando a questão da base de cálculo, para dizer que algumas prestações que estão reunidas dentro do contrato de leasing não podem ser recortadas, não podem ser afastadas para reduzir a base de cálculo, para reduzir o preço do que seria a prestação de serviço. E aí eu me faço uma referência muito rápida à questão do valor residual garantido, do valor residual final, que para alguns seria a base de cálculo da venda do bem quando houvesse a opção pelo tomador do leasing, pela opção pela compra, pela transferência definitiva do bem arrendado para o seu patrimônio. O Supremo Tribunal Federal, ele considerou não só o contrato, esse contrato, um contrato nominado, um contrato típico, mas um contrato que não é uma mera amálgama de prestações ou obrigações, mas realmente uma atividade íntegra, una, inscindível. Portanto, toda ela deveria ser submetida à tributação do ISS. Bom, surgiu posteriormente esse recurso 1.060.210, que envolve o município de Tubarão, e a Potenza Leasing, que é do Grupo Bradesco. O que está lá discutido? A base de cálculo e o local da ocorrência do fato gerador. A base de cálculo, o voto do ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho, ele segue essa orientação do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o preço do serviço, que é a base de cálculo do ISS, é o valor total do contrato, sem qualquer exclusão. Afinal, quando há a celebração do contrato, todas as prestações estão ali previstas, ainda que elas não venham ser pagas por diversos motivos, especialmente a questão envolvendo a opção final, o pagamento do valor residual final. Isso, inclusive, em coerência com a jurisprudência do STJ, que vinha discutindo e discutiu e mudou de posição 3 vezes, com 2 súmulas pelo menos, no sentido sobre a questão do valor residual garantido desnaturar, que é cobrado antecipadamente, desnaturar ou não o contrato de leasing. O STJ concluiu já há bastante tempo que a antecipação do pagamento do valor residual garantido em prestações não desnatura o contrato de leasing, portanto, não é um pagamento parcelado antecipado por uma futura opção de compra. E ainda que o fosse, tudo integra a prestação desse serviço, que, na inteligência lá do Supremo Tribunal Federal, é um serviço financeiro. A nota predominante, segundo o Supremo Tribunal Federal, é o serviço financeiro, tanto é que o item 15.09, que trata do leasing, do arrendamento mercantil, na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, está no rol dos serviços financeiros. O outro tema mais difícil que o STJ também está enfrentando, ao meu ver, com um avanço considerável, já que na história recente há 2 momentos distintos. Um primeiro momento em que o STJ aplicava a teoria que a professora Betina defendeu aqui, de que o princípio que vale à luz da divisão de competência tributária territorial na Constituição brasileira é o princípio do destino. Ou seja, a materialidade, enfim, a ocorrência do fato gerador se daria sempre onde ele é entregue. Era uma jurisprudência um tanto quanto tautológica, porque, como falou o professor Gustavo anteriormente, o STJ não declarava expressamente a inconstitucionalidade do critério do artigo 12 do Decreto-Lei 406 de 68, que dizia, como elemento de conexão, que o fato gerador ocorria no município onde estava situado o estabelecimento prestador. Mas ele afastava o estabelecimento prestador, nesse primeiro momento da jurisprudência do STJ, para aplicar, então, no local que eu entendia, pelo menos tentava entender, como local da entrega do serviço. Local da entrega, porque a pergunta feita ao STJ nos casos era: onde se dá a ocorrência do fato gerador? Onde se dá a prestação de serviço? Ele dizia: onde o serviço é efetivamente prestado. Tautológico. Era o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você não respondia, você não entendia, você tinha que tentar entender. Olha, no fundo, o STJ quer aplicar o princípio do destino. Depois, a partir de um voto, até num caso aqui de Belo Horizonte,
obter dictum, a ministra Eliana Calmon, decidindo ainda à luz, questão surgida à luz do Decreto-Lei 406, ela, en passant, disse que depois da Lei Complementar 116 o critério tinha mudado. A rigor não mudou, o critério do estabelecimento estava lá e continua agora na 116 com os desdobramentos dos incisos. Mas, enfim, essa suposta mudança de lei, da Lei Complementar, animou os ministros do STJ a mudar de entendimento. E não fizeram muito bem, não fizeram de maneira muito clara. Porque nesse primeiro caso de 2005, no agravo regimental e recurso especial, onde surgiu essa menção à mudança de entendimento, ou pelo menos a mudança de critério da legislação complementar, da legislação nacional, acabou gerando acordos, alguns aqui citados, e uma ementa, porque a rigor, nesse caso do 1.117.121, que envolve o município de Presidente Prudente, que é hoje o paradigma, o suposto paradigma do recurso especial repetitivo, os ministros nada discutiram efetivamente sobre esse tema, mas adotaram na ementa, e isso está valendo, vale hoje como jurisprudência, que o critério do estabelecimento é o critério que prevalece. O que acontece agora nessa discussão no STJ? Há uma concorrência, ou seja, há a possibilidade hipotética nos serviços de leasing financeiro de que mais de um estabelecimento desenvolva atividades, todas elas destinadas à conclusão do serviço. Porque ao contrário do ICMS, e esse é um ponto importante, nós vamos ver rapidamente mais à frente também, quando falarmos sobre a questão do local do fato gerador, o ICMS ele ocorre num átimo, ou seja, o fato gerador do ICMS ele ocorre num único momento, e a prestação dos serviços comporta diferimento no tempo e no espaço. Daí as dificuldades maiores, não só em razão da variedade dos serviços. O ICMS enxerga a venda, ele quer tributar a venda acontece no momento, ficta ou física, enfim, quando há tradição, né, o negócio jurídico, operação que se conclua. Então, vejam até a regra do ICMS, né? Qual é a regra da devolução de mercadorias? É uma excepcionalidade no tempo, né? Se há entrada na mercadoria no estabelecimento destinatário, ele tem que emitir uma nota fiscal de entrada e outra de saída, porque a devolução, né, tem um prazo para você fazer a devolução no verso da nota fiscal de saída do estabelecimento que vende a mercadoria. Então vejam que é muito diferente no próprio aspecto temporal. Isso tem uma influência na compreensão do local da ocorrência do fato gerador. Então, no caso do leasing, há sim, lá na ponta, como a gente costuma chamar de maneira mais prática, onde há, por exemplo, na concessionária, para dar o exemplo mais comum, o que acontece lá na ponta hoje em dia? Vamos pegar o exemplo talvez mais caricato. Vamos extremar o exemplo no caso do leasing financeiro. O feirão de automóveis feito no fim de semana no estacionamento do supermercado. O que acontece? Eles colocam publicidade na semana anterior dizendo: vai lá, feirão da Fiat, vou homenagear a Fiat aqui em Minas Gerais, então, feirão da Fiat nesse fim de semana. Saia dirigindo o seu carro financiado, ou enfim, com leasing na hora, crédito pré-aprovado. Você tem lá um gazebo, uma menininha de camisa polo com o logo da empresa de leasing, um computador, um software hoje que faz análise de crédito automático, e você sai dirigindo o seu automóvel, usado ou novo. Então, essa é uma das realidades possíveis. Agora, existem outras. Existem agências em que, por exemplo, tem uma pessoa habilitada que só faz realmente mera captação de clientela. Isso eu insisti com o STJ, porque o STJ tinha que categorizar essas hipóteses, porque não existe só uma única situação. Então, o professor Humberto Ávila, que estava lá defendendo no Supremo as empresas de leasing, fez um parecer sobre o tema, ele foi categórico no sentido de dizer: na ponta só ocorre captação de clientela. Não, nem sempre. E cuidado, porque captação de clientela é outro item da lista de serviços. Vai pagar ISS também, cuidado com isso. Mas, enfim, nem sempre. Às vezes há uma agência regional. Sim, aqui na ponta há uma indicação e você deve completar alguns documentos, alguns aspectos que são importantes para a conclusão mesmo do serviço de leasing. E na agência bancária local ou regional, às vezes é necessária também a concorrência da sede. E como o STJ está julgando esse tema no voto do ministro Napoleão, que até agora está sendo seguido pelos ministros Castro Meira e ministro Mauro Campo e Belmarques? Como é que está o entendimento? Ao meu ver, evoluiu. Em primeiro lugar,
entendeu realmente que o critério de estabelecimento é um critério prevalecente em matéria de ISS, acabando de vez com aquela confusão da jurisprudência anterior. Depois eu falo porque eu entendo que é constitucional o critério de estabelecimento, professora Bettina. Em segundo lugar, o STJ avançou nas razões de decidir do ministro Napoleão em relação a essa inovação trazida pela lei complementar. E ela está no artigo 4º, que é a definição de estabelecimento. É uma definição que não é estreita, ao contrário, ela tem uma elasticidade suficiente para tentar ser um colchão que acomode essas diferentes situações. O artigo 4º tem um conceito de estabelecimento bastante aberto, mas que aponta para a unidade econômica, aquela que prepondera não pela decisão clara do legislador complementar, mas que prepondera realmente na consecução, né, daquilo que é o cerne do serviço. Esse, então, foi o segundo degrau do voto do ministro Napoleão, ao meu ver, correto, de acordo com a legislação vigente. Contudo, na hora de apreciar o caso concreto que envolve o município de Tubarão, e apesar da prova produzida e da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele entendeu, a partir de uma visão, ao meu ver, absolutamente romântica e sem entender essa diversidade de possibilidades na prestação desse serviço, que sempre irá ocorrer, ou pelo menos naquele caso, ocorreria a prestação do serviço de leasing financeiro na sede. E por quê? E aí ele recorre ao julgado do Supremo, ao meu ver, corretamente, já que a nota preponderante, segundo o Supremo, é o serviço, é o aspecto financeiro desse contrato, para dizer o seguinte: quem é que faz análise de crédito? É a sede. É a sede que faz análise de crédito, como foi dito aqui, a equipe que faz análise de... Que equipe é essa? Acabou aquela história do analista de crédito da instituição financeira que recebia o borderô com certidões e documentos e análise da vida pregressa do tomador do financiamento, enfim, do crédito. Não existe mais isso. As análises de crédito são absolutamente automáticas. Isso depende de caso. Agora, tem situações realmente, é um leasing de uma aeronave, é uma situação específica, pode ser que precise mesmo, é um comprador pessoa física, às vezes uma pequena empresa, pode ser que você realmente precise, né, de uma análise diferenciada, e que isso não ocorra na ponta. Agora, na grande maioria dos casos, o estabelecimento prestador, unidade econômica que presta esse serviço, está lá na ponta. Então, essa questão, e ao meu ver ela é bastante emblemática, ela serve para uma inteligência melhor de outras situações, de outras dificuldades. Ao meu ver, não falta lei complementar. Eventual dificuldade de interpretação não significa ausência de lei complementar para fazer a aplicação e determinar a incidência, competência ativa, competência tributária, sujeição ativa, sujeição passiva, enfim, domicílio, aspecto espacial, que são questões que estão absolutamente imbricadas na aplicação e na cobrança do ISS-QN. Mas eu gostaria de trazer, então, isso para provocar essa reflexão. E voltar aqui para alguns temas centrais, muito pontualmente, mas me parece fundamental. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, foi muito interessante, até se falou aqui em relação ao IOF, e o ministro Toffoli até falou: pô, eu consultei o Banco Central e falaram que não havia nenhum óbice. Que interessante, né? Quer dizer, o Banco Central legisla mais do que o Congresso Nacional no Brasil. Mas, ao meu ver, e aqui divido do meu querido professor Ricardo Torres, um dos poucos pontos, mas ele tem uma obra que, infelizmente, surgiu sobre o sistema tributário brasileiro, que ainda é uma das melhores sobre o sistema tributário brasileiro, pouco antes da Constituição de 88, ela foi publicada em 87, mas ele, quando trata do sistema tributário em relação à tributação do consumo, ele atrai, ou pelo menos traz o IOF para esse ambiente. Ao meu ver, o IOF é um imposto extrafiscal. É um imposto extrafiscal cuja finalidade realmente é regular mercado financeiro, crédito. Não tem por objetivo tributar o consumo desse serviço. Ao meu ver, são perfeitamente cobráveis de um mesmo fato econômico, logicamente, em relação a aspectos distintos desse fato econômico. Então, ao meu ver, não há conflito possível nem potencial com o IOF. Em segundo lugar, essa questão
que a nossa doutrina tem repetido quase como, pelo menos parte dela, de maneira, enfim, talvez sem uma reflexão maior que eu gostaria de provocar junto aos senhores, que é a questão da obrigação de fazer. E a obrigação de fazer, ela está atrelada a um conceito, eu tomo aqui como conceito, tem que andar, talvez o mais citado, o mais reconhecido, é do professor Aires Barreto, Aires Fernandino Barreto. O que diz o professor Aires Barreto para tentar definir esse núcleo da hipótese de incidência ou do fato gerador do ISS? O que é isso? Diz ele: esforço, conduta humana, onerosa, a serviço, é esforço de pessoas desenvolvido em favor de outros, então conteúdo econômico sob regime de direito privado, em caráter negocial, tendente a produzir uma materialidade material, uma utilidade material ou imaterial. Senhores, estamos falando aqui da tributação de rendimentos do trabalho. O que estamos olhando aqui é o núcleo do fato gerador do imposto de renda, porque simplesmente se excluiu tudo aquilo que concorre para a prestação de serviço, que são os bens de capital, que são os insumos, e que integram sempre o preço. Então esse raciocínio, na verdade, ele contém esse embrião do afastamento, da exclusão daquilo, como se não fosse da materialidade econômica da incidência. E se nós olharmos a lei complementar, ela nos traz o critério hoje de maneira muito clara, quando se depara com situações mais difíceis. Eu já concluo, sei que eu tenho um tempo esgotado, só vou concluir o raciocínio. O que a lei fala é resultado. Eu gosto sempre de dar o exemplo do cinema. Não é? Cinema, você compra o ingresso do cinema, é prestação de serviço, correto? E você se senta para assistir o filme. Só que o projetor não está voltado para a tela, está voltado para dentro da sala de projeção. E aí, houve prestação de serviços? Parece que não, né? Teve esforço humano? Bom, talvez até o homem lá do projetor tenha dormido e deixado o projetor virado para cima. Mas, enfim, pelo visto houve. Estava o bilheteiro lá trabalhando, o vendedor do bilhete, todo mundo trabalhou. Só que o projetor não estava voltado para a tela. Não teve resultado. Não teve prestação de serviço. Então, a prestação de serviço não tem, no nosso sistema jurídico-tributário, relação com a atividade humana, esforço humano. Isso é apenas um aspecto da materialidade. E a própria lei complementar, quando trata lá do imposto sobre o que se chama de importação, mas aqui mais bem dito, no parágrafo 1º do artigo 1º, serviço não só iniciado, proveniente do exterior. Não há necessidade de qualquer ato humano no Brasil para isso, para que seja tributado. Até por uma questão de relação de respeito aos tratados internacionais. Então, a lei complementar é que oferece esse critério. Bom, e daí, então, temos questões que envolvem base de cálculo. Meu tempo está esgotado, eu não vou poder analisá-las. Também da questão do local de ocorrência do fato gerador, que são importantes, mas eu já adiantei alguma para os senhores, né? E bom, gostaria de dar uma palavra sobre a lei complementar 116, das propostas de alteração que existem hoje, importantes para aprofundar ainda mais essa mudança, mas agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição para eventuais questões. Como não há tempo para perguntas, deixo o e-mail e mais uma vez agradeço o convite e a atenção. Muito obrigado.